Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre um tema sobre a realidade da morte ou o que acontece com o ser humano após a morte. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Algumas coisas, algumas premissas que a gente gostaria de estar falando aqui para vocês a respeito desse tema, que é um tema muito delicado, pois afinal de contas é, como vamos ver aqui ao longo do vídeo, uma realidade inescapável. Primeiro ponto é que Deus nos criou com o propósito de termos comunhão com Ele. Outro ponto, que Deus também, além de ter nos criado, Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos criou com corpo e alma, ou, se preferir, corpo, alma e espírito, Aí depende um pouco da visão teológica a respeito da constituição do ser humano, mas, via de regra, há uma parte espiritual, há uma parte física. A morte, ela entrou no mundo por meio de Adão, por causa do pecado de Adão. Passagem que é um dos capítulos mais tristes relatados na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, onde fala-se da queda do homem, onde Adão toma deliberadamente, livremente, o desejo de comer daquele fruto que o Senhor havia orientado a ele que não comesse, advertindo ele, inclusive, de que no dia que ele comesse desse fruto, certamente ele morreria. Mas Adão, usando de sua liberdade, resolveu comer do fruto e sofreu as consequências a respeito disso. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a realidade da morte estava aí instaurada, A morte, então, ela consiste na separação do corpo físico do corpo espiritual, ou seja, ou do corpo espiritual saindo do corpo físico, há essa separação, Outro detalhe importante que a gente deve falar aqui, cabe ressaltar, é que a morte é uma realidade inescapável, como disse no começo, a qual estão sujeitos todas as pessoas, crentes, descrentes, de todos os povos, de todas as épocas, todos os filhos de Adão e Eva. Salmo 90, versículo 3, por exemplo, diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte também: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Agora, antes de eu prosseguir, gostaria de perguntar a você, que se porventura estiver nos assistindo aí pela primeira vez, estiver gostando do conteúdo desse canal, para que você estivesse aí assinando o canal. Também, se achar interessante, que você ativasse as notificações através do sininho, para que você pudesse estar aí recebendo notificações a respeito de novos vídeos que nós costumamos postar aqui regularmente. E outro ponto, finalmente, que você deixasse aí aquele like para fortalecer aí o canal, para que a gente consiga alcançar essa mensagem, esse conteúdo consiga alcançar o maior número de pessoas. E que Deus te abençoe. Voltando aqui, o que acontece com o corpo na morte? Biblicamente falando, a alma, o espírito, sai do corpo e o corpo morre. A morte física consiste então nessa separação de alma e corpo. Sem alma, o corpo morre e se decompõe. Eventualmente, como dissemos aqui, ele vira pó, como lemos, ele vai virar pó, como lemos nas passagens anteriores. Nos casos de pessoas que foram cremadas e não sepultadas, o efeito do corpo é o mesmo, pó. Não há nada na Bíblia que proíba a questão da cremação, Antes que alguém pergunte, mas o crente pode cremar, etc. e tal, não há nada que proíba, Mas o sepultamento é a prática mais comum, até porque a própria prática do sepultamento simboliza, como um corpo sendo plantado, como se fosse uma semente, e que vai brotar, indicando aí a ressurreição dos mortos. Interessante, O que acontece com a alma na morte, então? Nós já falamos do que acontece com o corpo na morte, agora vamos falar do que acontece com a alma na morte. Ao contrário do corpo,
né? A alma é imortal, ela teve um início e não terá fim, né? Diferente de Deus, que é eterno, pois não teve começo nem fim, né? A alma não pode morrer. Por ter vindo através do sopro de Deus a vida do homem, a alma é então imortal, pois ela procede do próprio Deus, né? A alma não somente é imortal, mas ela também é consciente de si mesma, né? Para sempre. Então a pessoa morta tem consciência de quem ela é, ela não esquece, não fica com amnésia, né? Então, algumas coisas aí que a gente pode deixar claro que não coadunam com a doutrina, com o ensino bíblico que nós cremos e ensinamos, né? De que a respeito, por exemplo, do sono da alma, né? Que é uma teoria de que depois da morte a alma ficaria em sono profundo, em algum lugar, em alguma região aí, ficando inconsciente, somente acordando no dia da ressurreição dos mortos. É uma posição aí defendida, por exemplo, por adventistas, por testemunhas de Jeová, entre outros. Outro ponto, aniquilação da alma. Teoria de que a alma morre juntamente com o corpo. O corpo morreu, morreu a alma também, acabou, deixa de existir após a separação do corpo, né? Também não acreditamos. E também aqueles que defendem esse tipo de posições, eles dizem que o conceito da imortalidade da alma é resultado da influência grega, ou seja, aqueles que entendem, né, que aquilo que nós falamos da alma estar consciente, dela ter vida, né, ou continuar viva ainda após a morte, viva no sentido de consciente, né? Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? O cristianismo histórico, né, ele sempre entendeu que o ensino bíblico é claro quanto à sobrevivência da alma após a morte física. Por exemplo, ela não adormece nem é extinta na morte, mas ela fica viva e acordada e consciente. Vamos ver algumas passagens da Bíblia, eu vou colocar aí na tela para vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, onde Jesus vai falar sobre o rico e o mendigo, ou, se preferir, o rico e Lázaro, né? Diz ali, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? Então, essa passagem aí que lemos fala claramente, né, embora seja uma parábola a qual o Senhor está colocando a questão do destino da alma, é uma parábola, ele está falando de um destino real, onde as pessoas, né, alguns vão para um lugar e outros vão ter outro destino. Né? 3, verso de número 42 e 43, ele diz o seguinte, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus respondendo a um dos ladrões na cruz, um que se arrependeu dos seus pecados e reconheceu a Jesus Cristo como Senhor, né? Pediu para que ele se lembrasse dele no reino, ao passo que o outro ladrão falava mal de Jesus e tal, questionava, zombava. Esse então foi salvo por Cristo. Na última hora, hoje estarás comigo no paraíso. Então não é daqui a um tempo, não iria dormir, dali 2000 anos, 3, no momento da ressurreição, não. Jesus foi claro em dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Então,
após a morte, aquele ladrão, né, recebeu aí a vida eterna ao lado de Jesus, né? Então, primeiro ponto é que a alma, então, ela não fica vagando entre dois mundos, né? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela não permanece aqui no mundo dos vivos. Então, assombrações, incorporações em sessões, né, espíritas, aparições de vultos, etc., são superstições, charlatanice ou obra satânica, né, espiritual da malignidade. Na morte, a alma retorna a Deus, o seu Criador, o qual a encaminhará para o seu destino eterno, vida eterna ou sofrimento eterno. A alma retorna ao Senhor, ou, se preferir, o Espírito. Isso está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Né? Então, o que acontece após a morte do crente, né? Daquele que crê em Cristo? Como vimos aí, os crentes em Jesus Cristo não estão isentos de morrer. Né? A morte é universal, é inescapável, mas Jesus já enfrentou a morte e já experimentou a morte e o sofrimento causado por ela, né? E sofreu inclusive em nosso lugar, né? Mas isso não impede que nós venhamos a morrer aqui nesse mundo, mas garante o quê? A ressurreição e a vida eterna, que é aquilo que Jesus fala por diversas vezes, né? Quando um crente em Cristo morre, a sua alma se retira do corpo e permanece consciente de tudo. Na morte, a alma dos crentes alcança finalmente a perfeição em santidade. Olha que legal, ela consegue aquilo que, vamos dizer assim, aprendia, né, que estando na carne, no corpo físico, já não tem mais essa barreira. Outra coisa importante, né, isso acontece para que a alma do crente ela possa entrar imediatamente na presença de Deus e de Cristo. Então, ela alcançando esse nível de santidade, né? Por isso até mesmo diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa santificação será aprimorada até esse momento aí, né? E esse estado entre a gente morrer e ressuscitar, ou seja, a gente voltar dos mortos quando Jesus voltar, que é onde está assegurado para nós na sua palavra de que ele voltará e que haverá uma ressurreição geral. Eu vou ler os versículos aqui daqui a pouquinho, mas é necessário dizer que isso então é o chamado, né? Talvez você já tenha ouvido falar da expressão, se não ouviu, é o chamado estado intermediário, ou seja, onde ficam os crentes ou aqueles que morrem enquanto não há ou não ocorre essa ressurreição geral, ou seja, novamente a alma, o espírito volta para um corpo que é refeito, reconstituído por ocasião da ressurreição de Cristo. Aonde fica? Então, esse é o lugar. Aqui está dizendo que os cristãos, os crentes em Cristo, eles vão estar na presença de Deus e de Cristo. É lá que eles vão estar. Se é céu, eles vão estar na presença de Cristo. E o ponto é que por mais excelente que isso seja, de estar na presença de Deus e de Cristo, ainda há algo mais glorioso ainda por vir. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, uma coisa importante até de ressaltar aqui, de que haverá uma ressurreição de todas as pessoas, crentes ou não crentes. E Apocalipse capítulo 20, o último livro da Bíblia, versos 12 e 13 diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Portanto, está dizendo aí que os mortos voltarão a viver, né? Voltarão a viver, mas mediante a ressurreição. Então, há uma promessa, né, de que Cristo voltará para que nós, e quando Ele voltar, nós ressuscitaremos. E outra, está dizendo aqui antes, é certo, assim como nós morremos uma vez só, é certo que Cristo voltará novamente, né? Pois Ele ressuscitou, vivo está à destra de Deus, subiu aos céus, e é certo que Ele de lá
voltará uma vez mais para restabelecer o seu reino, para a ressurreição dos mortos, né? Então esse é o momento espetacular, o momento sublime, o fechamento da história, o momento que todo aquele que acredita na Bíblia aguarda, ou deveria, né, aguardar ansiosamente. Então era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Volto a pedir, não esqueça de deixar aquele like e se você achou a mensagem interessante, inclusive, compartilhe com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.